Bom dia, sexto ano. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula a gente corrigiu um exercício, né? Então, dessa vez vamos ver uma coisinha diferente na aula de hoje, tá bem? Abram o livro de vocês na página 155. 155. Ó, pessoal, nessa página aqui, a gente vai ver sobre artigo de opinião científica. Artigo de divulgação científica, aliás, desculpem. Artigo de divulgação científica, tá certo? E temos algumas perguntas que o livro nos traz aqui. E eu queria saber de vocês. Você já leu algum artigo de divulgação científica? A gente já deu algum aqui em sala de aula, será? Ou vocês já tiveram antes com algum outro professor? Você já deu? Vocês sabem quais os temas são discutidos em artigos científicos? Os artigos de divulgação científica têm como base os estudos aprofundados, fruto de pesquisas e experimentos, enfim, uma dedicação exclusiva por parte dos cientistas. Então, pessoal, um artigo científico nada mais é do que um texto em que o cientista vai defender sua ideia, vai defender aquilo que ele acredita, tá certo? E uma ideia que ele quer defender e que ele quer provar, tá? Uma tese, uma hipótese, o que seja, mas ele vai defender aquilo. Enfim, a gente vai ver um artigo científico aqui e temos um primeiro momento aqui, ó, antes de começar a ler. Vamos ler esse trechinho aqui. Me acompanhem aí, pessoal. O texto que você vai ler agora foi escrito pelo físico Marcelo Gleiser, um professor de física que todo mundo gostaria de ter. Em vez de falar como os cientistas, que normalmente usam palavras e expressões complicadas para falar de assuntos mais complicados ainda, Gleiser procura ensinar a matéria com experimentos práticos em laboratório e contando um monte de curiosidades sobre a ciência e a vida dos cientistas. Essa interessante maneira de tornar fáceis as mais complexas teorias da astrofísica ou da física quântica o levou a ser conhecido em vários países. Tanto é assim que a disciplina física para poetas que ele ministra em Dartmouth College, uma das mais renovadas universidades dos Estados Unidos da América, é a mais disputada pelos alunos. Ó, tá vendo, pessoal? Um professor que se utilize de métodos diferentes para trazer o conhecimento é algo bom, né, pessoal? A gente sempre gosta. Eu, como professor e como aluno também, é algo que eu sempre admirei, certo? Então, quando a gente está tendo nossas aulas em casa, a gente tem acesso a muita informação, né, pessoal? A gente pode pegar no YouTube para pesquisar uma coisa que a gente acha interessante, de uma disciplina que a gente goste mais, que não tenha tanta relação nem com o assunto que está sendo dado em sala de aula, mas por curiosidade. Sempre é bom e com a internet a gente tem acesso a esse tipo de coisa também, pessoal. Então exercitem e acessem essa parte da internet também. Sejam curiosos, vão atrás, tá bem? Vamos ler então o artigo científico desse Marcelo Gleiser, o físico. Vamos lá. O título do texto é Esponjas, Homens e Criacionismo. Recentemente, geneticistas obtiveram um resultado notável. As esponjas, forma de vida multicelular mais antiga que conhecemos, podem ter entre 18.000 e 30.000 genes. Números comparáveis aos dos humanos, das moscas e de incontáveis outras espécies. Como as esponjas existem há pelo menos 500 milhões de anos, muitos pensam que elas formam o tronco da árvore da vida que leva aos animais. Nós somos, portanto, apenas descendentes
Não somos, portanto, apenas descendentes dos macacos. Nós e todas as outras espécies viemos das esponjas, primas dos objetos porosos que usamos no banho. Estranho imaginar que seres tão simples sejam nossos ancestrais. Afinal, esponjas não têm neurônios. No entanto, sabe-se que as esponjas têm genes responsáveis pelas proteínas usadas na comunicação entre as células nervosas. Por exemplo, está tudo lá, uma espécie de hibernação genética. A descoberta incita uma questão importante. De onde veio todo esse aparato genético das esponjas? Se adotarmos uma postura reducionista, para a evolução da vida, é natural supor que as primeiras formas de vida eram simples, isto é, com um número reduzido de genes. O pulo em complexidade de alguns genes para milhares não é trivial. Criacionistas vão adorar. Como essa complexidade foi atingida sem a intervenção de um engenheiro? Prevejo que argumentos criacionistas, como o baseado na existência implausível do olho, serão revisados para incluir a complexidade genética das esponjas degraus abaixo na escada evolutiva. Biólogos não terão dificuldades para rechaçar essa argumentação. Não se pode usar dados necessariamente incompletos para se construir um argumento de caráter definitivo. O processo de investigação científica é cumulativo. Darwin foi atacado pelos elos perdidos no registro de fósseis. Seus críticos queriam uma progressão contínua das formas de vida, como num filme, sem os pulos de que necessariamente existem. Esse tipo de continuidade é impossível por ao menos duas razões. Primeiro, é inocente querer que os fósseis de todas as espécies que existiram no passado tenham sido preservados até o presente. Alguns foram destruídos e outros não se fossilizaram. Mesmo que todos tivessem sido fossilizados, achá-los seria impossível, já que jazem espalhados pelas entranhas da Terra. Segundo, devemos considerar a ideia que a evolução da vida não pode ser separada da dramática história da Terra. Cataclismas globais, como a queda de um asteroide ou grandes erupções vulcânicas, redefiniram a evolução da vida. É de se esperar que existam descontinuidades. Achar que a complexidade das esponjas é evidência de algum criador. É como pegar um filme na metade e não admitir que metade já passou. Como não tem esqueleto, as esponjas não se fossilizam. É plausível que tenhamos perdido muito do filme. Outras formas de vida, com genética mais simples, talvez protoesponjas, devem ter existido, como em arqueologia ou em cosmologia. Temos de aceitar que nunca veremos o filme inteiro. O desafio é destrinchar a história com as partes que conseguimos ver. A beleza da ciência é que podemos fazer isso. Então, pessoal, o que é que vocês entenderam por esse texto aqui? Tá? Qual é a principal ideia dele? Vamos lá. Principal ideia e o que ele trata. Ele trata de esponjas, é isso? Ele fala sobre esponjas, mas é disso que ele trata. Ele trata sobre genética. Será isso?
ele trata de evolução ou ele trata de criacionismo? Ou ele é a junção disso, dessas outras junto? Então, ele fala sobre cada uma dessas coisas. Mas a principal ideia que o texto traz é o quê? Ele está defendendo que as esponjas são as ancestrais dos seres humanos. E está dizendo, dando argumentos, pelos argumentos dele, ele fala até que isso vai fazer os criacionistas defendem uma tese do quê? O que são os criacionistas, pessoal? Ó, temos ali no dicionário, ó, criacionistas. Para a Igreja Católica e outras instituições religiosas, o criacionismo é uma doutrina segundo a qual Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então, criacionistas são o quê? São outros cientistas? Não. Criacionistas podem ser outros cientistas? Teoricamente sim, podem. É só ele ter um ponto de vista diferente, né? Enxergar o mundo de outra forma. Mas criacionistas são pessoas, qualquer pessoa, você, eu, qualquer pessoa que acredite em o quê? Que uma forma de vida, que Deus criou todas as outras espécies, tá? Segundo a Igreja Católica, é literalmente os 6 dias e descansou no 7º, né? Então, ele diz que isso que ele está falando vai dar argumento para esse tipo de pessoa. Que tipo de pessoa seria esse? Uma pessoa que não defende o ponto de vista científico, que é muito mais apegado à religião. Isso é normal existir. Mas na ciência, para a ciência, eles trabalham com exatidão, com os dados que se podem provar, né? E no final ele fala sobre a beleza da ciência, né? Ele diz que porque um artigo científico é isso, ele defende a posição dele, ele defende o que ele está dizendo, ele mostra que que o outro pode argumentar em cima daquele, ele mostra o que o outro pode argumentar, e ele mesmo, num outro ponto, ele vai contra esse argumento. Essa é a base que ele vai construindo aqui. E no final ele tenta elevar a beleza da ciência, utilizando palavras de beleza e ciência, juntando essas duas coisas, né? Então, não é à toa que o nome da aula dele é Poetas, como era mesmo no começo, vamos ver, a gente viu aqui. Física para Poetas, não é à toa, né, que Física para Poetas, a matéria que ele explica, né, porque realmente chega a ter certa poesia no que ele diz, tá? Então, o que é que ele afirma? Que tem um salto evolutivo. Eu não sou cientista, né, mas isso é o que tem aqui no texto, a gente analisando o texto. Ele diz que tem um salto entre as formas de vida pouco desenvolvidas até as mais complexas, tá? E tem um espaço entre uma coisa e outra, mas ele mesmo afirma que por mais que tenha um espaço, não quer dizer que não existe, quer dizer que a gente não conhece. É isso que ele quer dizer. Essa é a principal argumentação dele. Tá bem, pessoal? Ó, pessoal, a aula vai ficando por aqui hoje, tá certo? Respondam o exercício até a página 157, do primeiro até o 11º. Primeiro até o 11º, tá bem? E na próxima aula a gente vai trabalhar a correção disso daqui, tá? Muito obrigado pela atenção e tchau, pessoal.